Bom dia, graça e paz, amada do Pai. Eu vim aqui hoje, eu quero compartilhar uma palavra com vocês no capítulo de João. E na verdade não é meio que uma palavra, mas é também algo assim que infelizmente causa, né? A gente está falando, lembrando, a gente está no mês de setembro, um mês que faz muitas campanhas, um mês que se chama Setembro Amarelo por conta de suicídio, do alto índice de suicídio. E agora, hoje, eu quero falar de uma forma de suicídio diferente, tá? Não basicamente, necessariamente da morte física, mas daquela morte emocional, mental que muitas situações na vida de uma mulher pode ocasionar, né? Perda de filhos, às vezes ainda no ventre, perda de filhos jovens, né? Porque às vezes se envolveram com coisas que não deveriam, e aí eu tô falando do luto. O luto do divórcio, né? O divórcio ele é uma perda muito grande, há uma ruptura, não é só emocional, não é só mental, ao contrário do que muita gente pensa, há uma ruptura nisso espiritual e que causa uma brecha muito grande na alma, né? Uma fratura muito grande. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui dessa mulher, de uma mulher que um dia achou que por ter muitos maridos ela ia ser preenchida, ela ia ser completa. Ela achou que ia encontrar em muitas camas aquilo que só o Senhor poderia dar para ela. Né? A gente já falou de uma mulher que ali tem um encontro real com Cristo, onde ele expõe ali a necessidade dela, não para expor ela com vergonha ou com vulgaridade, mas para dizer para ela que a necessidade dela, que aquilo que ela buscava, aquele vazio que ela queria preencher, não estava em nenhum dos homens, dos maridos ali, né? O assunto que ela já teve. Ele vai dizer para ela: você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Né? E ela vai dizer, vai ter um diálogo ali, e eu não vou te contar esse diálogo, você pega a Bíblia e lê lá João capítulo 4, lê o capítulo inteiro, é profunda essa palavra, né? Traz sobre verdade, sobre vazio, sobre a adoração verdadeira, sobre o preenchimento, sobre o pertencimento do qual fomos criados para ser e para ter em Deus, obviamente, em primeiro lugar, mas também como seres humanos no relacionamento, porque somos seres relacionais. E porque somos seres relacionais, nós temos essa necessidade de completude no outro, de estar com o outro, de ter alguém para completar a vida. Só que ninguém consegue ser completo através de outra pessoa. A única pessoa capaz de nos completar por inteiro, sem deixar nenhuma fissura, nenhuma brecha, nenhum buraco, é a pessoa de Jesus Cristo. Só Deus pode nos completar. O nosso vazio, a nossa fratura, os buracos que a vida nos causou, com as dores ou perdas, ou muitas coisas. E eu estou falando aqui no sentido relacional mesmo, tá? No sentido emocional, no sentido relacional. Muitas perdas podem ter causado ao longo da vida essas fraturas, esses buracos, essas crateras e até esse poço. E muitas vezes nós nos enganamos achando que alguns poços têm água, tem algo para nos preencher quando não tem. É a pessoa de Deus. Nosso vazio é do tamanho de Deus. Eu posso falar com alguém que viveu isso, sabe? Eu vivi muitas perdas e eu estou falando no sentido emocional também, principalmente. E isso só Deus preencheu. E eu posso te afirmar como alguém que viveu, que venceu, que esse preenchimento e esse pertencimento, essa sensação de pertencer, só Cristo pode nos dar, tá? E ele apresenta isso para essa mulher em Samaria, ali naquele poço, né? Quando ele diz para ela: você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu, mas eu posso te dar da água, de uma água que você nunca mais vai ter sede, de uma água que vai te saciar eternamente. Né? E ali ele está falando da palavra, ali ele está falando da própria pessoa dele, no caso, Cristo. Então isso eu quero deixar muito claro aqui, isso, tá bom? Que esse pertencimento a gente não acha em outras pessoas, ao contrário do que muitas mulheres pensam. E aí elas passam em várias camas, e com vários homens, e vão mantendo relação e pegando para si, na sua alma, um pouquinho de cada um, porque eu não sei se você sabe, relação ela sexual, ela não traz só o físico da outra pessoa para o nosso corpo, ela traz o emocional, então você vai carregando na sua alma um pouquinho da alma de cada um e vai carregando. E cada vez que você se envolve com uma pessoa emocionalmente, você traz para a sua vida, né, intimamente, que eu estou falando aqui, eu não preciso expor as palavras, mas intimamente, você como mulher adulta entende o que eu estou falando. Isso traz para a sua vida do outro, vai trazendo do outro, e isso não preenche, isso deixa um vazio cada vez maior, um espaço cada vez maior, uma cratera cada vez mais funda, da qual se a gente não vigia, da qual se a gente não busca em Deus, ela nos traga, ela nos engole, e isso é um suicídio emocional, tá bom? Então vamos lá para aquilo que eu quero falar de verdade, de real para você. Se você passa por essa dor, se você conhece alguma mulher que passa por essa dor, e que a gente vê aí hoje muito na noitada, né? Eu nunca fui uma mulher de noitadas, mas eu posso falar com alguém que conhece, que viveu, escuto muitas pessoas e muitas mulheres. E isso não preenche.
tá de copo em copo, tá de colo em colo, tá de parceiro em parceiro, e cada vez que esse vazio aumenta, na hora que sabe que se bota a cabeça no travesseiro para pensar, eu não consigo um relacionamento, meu Deus, eu não consigo fazer dar certo, e não dá certo, e você vai buscando. Sabe qual é a carência de verdade nisso tudo? É de um pai. Da mesma forma que Jesus aquele dia olhou para aquela mulher em Samaria, não como um homem que queria despir ela, não como um homem que queria somente o corpo dela, mas ele olha para ela como uma mulher no completo, como alguém que verdadeiramente precisava ser completa. Ele olha para ela na sua paternidade e abraça ela com a paternidade. Então eu quero dizer para você que aquilo que você busca em outros colos, em outros homens, é um vazio de uma paternidade que talvez você não teve, talvez não foi completa, talvez não te preencheu, não te saciou como filha, e você encontra e busca, né, nesses relacionamentos e nessas muitas idas e vindas esse completar, mas que você não encontrou, porque não é nessas idas e vindas, nem é nesse contexto que você vai encontrar essa plenitude. A paternidade a gente só encontra em Deus. Eu posso te garantir que a paternidade de Deus, ela é capaz de preencher todo e qualquer espaço. Ela é capaz de nos tornar completas, inteiras. E só alguém inteiro, só alguém que entende que precisa se amar é capaz de amar alguém. Então talvez o relacionamento que você tem buscado, em muitos relacionamentos não tem dado certo, porque você quer a metade da laranja, você quer alguém para te preencher, você quer alguém para te fazer completa. A gente só é completa em Deus, amada. A gente não é completa em outras pessoas. Nós somos completos em Deus. Como mulher, só em Deus. Então deixa eu te falar, se completa, se ame. Quem não se ama é incapaz de amar outra pessoa. Tá? E é sobre isso que eu quero falar para você. Então se essa palavra faz sentido para você, se isso te tocou no profundo, comenta aí embaixo nesse vídeo, essa sou eu. Só comenta, tá? Essa sou eu. Eu vou colocar aí também na legenda do vídeo o meu Instagram. Você me segue, tá? Quais são os passos? Você me segue. Primeiro você curte aqui esse vídeo e comenta, essa sou eu. Lá no Instagram que eu vou colocar aqui, você segue e me manda no direct. Eu preciso. Eu vou te acompanhar de perto, eu vou ouvir a sua história, eu vou orar com você, eu vou apresentar as suas emoções diante do Senhor, diante de Deus, porque é Ele quem pode preencher esse vazio, tá? Isso tudo é muito sigiloso, eu não vou te expor aqui, eu não vou expor o nome, eu não vou expor a sua história, tá? Você me chama lá no direct, comenta, eu preciso, tá? E eu vou te dar o meu WhatsApp, você vai me chamar no WhatsApp, e aí eu vou orar com você, eu vou ouvir a sua história, eu vou te dar conselho, né? Eu vou poder te aconselhar dentro daquilo que o Senhor me dirigir, e ali pela sua história, tá bom? Eu vou te dar ali uma noção mais ou menos do que pode ser somente uma alma ferida, né? Do que pode ser um traço de trauma, e em nome de Jesus você vai encontrar um caminho de saída desse fundo, sabe, de poço, desse buraco, desse vazio que nunca é preenchido. Eu posso te falar com alguém que viveu isso em Cristo. É possível ser completa, inteira, é possível se amar, sabe, inteiramente, é possível, sabe, ser um ser humano cheio de alegria, é possível olhar e enxergar as próprias virtudes, é possível, sabe? O Senhor nos dá esse caminho. Então aqui você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar se ele faz sentido para você, se você conhece alguma mulher que está passando por isso, compartilha o vídeo, comenta aqui, essa sou eu. Curte esse vídeo, me chama lá no direct do Instagram que eu vou colocar aqui. As 10 primeiras, tá? Somente as 10 primeiras eu vou ouvir a sua história, eu vou te aconselhar, eu vou orar com você, eu vou apresentar suas emoções diante do Senhor, tá? Vai ser um encontro de alma para alma, sem exposição, sem expor nome, sem contar sua história para ninguém. Lá no direct do Insta que eu vou colocar aqui, que você primeiro vai seguir aquele Insta, depois você vai mandar no direct. Eu preciso. E aí eu vou te mandar meu WhatsApp, e aí vai ser um encontro de alma para alma, tá bom? Você não tá sozinha, eu quero que você saiba, você não está sozinha, tá bom? Você pode ser completa, você pode encontrar a paz de verdade, você pode de verdade, eu não tô te chamando para ser crente, aqui não é um convite para você ser crente, não é isso. É um convite para que você entenda que você não tá sozinha na sua dor. É possível vencer esse luto de solidão, que talvez você tenha caminhado há muitos anos. É possível ser completa sem precisar se deitar de cama em cama, de corpo em corpo. Nenhum corpo masculino vai te dar aquilo que só Cristo pode te dar. Tá? Então se encontre primeiro, se preencha primeiro, se complete, se ame. Só é capaz de amar o outro quem pode se amar. Tá? Esse convite é para você. Quais os passos? As 10 primeiras, somente as 10 primeiras, eu vou estar
orando com você, ouvindo a sua história como escutativa, te aconselhando, apresentando suas emoções diante do Senhor, tá bom? Só para as 10 primeiras. Se essa é você segue no Insta que eu vou colocar aqui, tá bom? Segue lá no Instagram, manda um direct, eu preciso, e aí eu vou estar te mandando meu WhatsApp, tá bom? Fez sentido para você? Graça e paz, amada. Fica na bênção, fica na paz do Senhor. Amém?